Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças damos a Ele porque o Senhor nunca tarda. O Senhor sempre vem na hora exata. Não importa pelo aspecto, pelo ângulo da visão que temos sobre a nossa própria vida, em às vezes pensar que Deus atrasa, que Deus esqueceu de nós. Deus sempre faz 100% perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Não é apenas bom, mas muito mais do que dizer que o que Ele faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Então hoje Deus vai revelar de uma forma linda para você. E aí você vai entendendo maravilhosamente o texto. Nós explicamos, louvado seja Deus, que na tribulação não há chance de sobreviver à crueldade do anticristo e da besta, e nós vamos explanar isso para os irmãos, porque nós queremos hoje explicar também. Toda vez que falarmos da primeira besta e da segunda besta, ou da besta e do anticristo. A besta é o presidente mundial, é um homem que vai governar como presidente, como líder político do mundo. E o anticristo é o falso profeta. Muitas pessoas fazem essa confusão, porque algumas bíblias falam para a primeira besta, da segunda besta, e às vezes no mesmo capítulo. Então a pessoa fica confundida. Quem é a primeira besta, quem é a segunda besta? E por que tem os dois nomes? Então também quero trazer a revelação a você, essa palavra de origem latina. Aliás, o latim, os romanos pegaram esta palavra besta, traduziram, essa palavra tirando do grego, e aí no português, a primeira Bíblia que foi traduzida em Portugal, a língua portuguesa em Portugal, depois de muitos anos que fora já escrita, impressa na Alemanha, enfim, eles pegaram esta palavra, então, do latim, que besta significa um arco, uma arma, um arco, com molas ou com corda, que era usado para atirar flechas. Em algumas traduções dizem setas eram flechas, era atirado pedras. Então besta é um arco que era feito de madeira. Por quê? Então Deus pede que o apóstolo João dê para o presidente, o governo mundial, a ordem mundial, a nova era, o nome de besta. E se besta simbolizava as armas primitivas que os guerreiros usavam lá nos tempos bíblicos, de madeira. Por quê? Lindo a revelação, você vai entender e você vai ficar maravilhado com aquilo que Deus tem para a nossa vida, Eu louvo a Deus, por isso eu sou encantado com a palavra, isso me maravilha muito o meu coração, como Deus é maravilhoso, como Deus é inteligente, como Deus é sábio, como Deus, na sua soberania, Ele fez com que houvesse essas escrituras sagradas de uma forma tão brilhante, e mesmo assim, os mais simples e humildes poderiam ter pleno entendimento quando o Espírito Santo entrasse em suas vidas e escolhesse para a obra pelo qual o Espírito Santo sabe que a pessoa terá condições para tal. Não adianta eu ou você desejar sermos isso ou aquilo na obra de Deus. Desejar não é pecado, mas quem vai decidir qual será o seu papel na obra de Deus é o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 31, porque você não pode fazer a obra de Deus sem dons espirituais. O fruto do Espírito é para que você, é o primeiro sinal, é primordial na vida daquele que tem o chamado, porque o fruto é o quê? É o caráter. Você se torna santo, justo, leal, fiel, Você se torna um protótipo de um discípulo seguidor à risca da palavra de Deus. Então o fruto é o primórdio para um chamado, seja ele apenas
para você ser salvo, ou para você, além de ser salvo, ser um instrumento de Deus, um mestre, um profeta, um evangelista, um apóstolo, um profeta, né? Assim, um pastor. E a Bíblia disse no verso 11 de 1 Coríntios capítulo 12, que o Espírito Santo dá os dons a cada um conforme será útil. Aí no verso 30 e 31 do capítulo de número 12 de 1 Coríntios, então lá está explícito, nem todos são profetas, nem todos podem ser apóstolos, nem todos têm o dom de cura, nem todos têm o dom de profecia, nem todos são profetas, nem todos têm o dom de orar em línguas, de interpretação, está explícito lá. Então você não pode simplesmente dizer, eu quero fazer a obra de Deus. Deus, eu quero ser pastor. É o que a maioria faz. Aí eles desejam, começam a ler a Bíblia, vão para curso teológico, que tem uma aberração no século, que começou no século XIX, até hoje, que tem sido tão nocivo, poderia ser bênção, mas tem sido tão nocivo e virou uma praga, e foi aonde Satanás tem contaminado as igrejas de pedra, foi a tal de escola de teologia. A igreja, para ganhar grana, porque eu não posso entrar na minha cabeça que um pastor em sã consciência abre uma escola de teologia para pessoas que não têm chamado, para pessoas simplesmente que querem matricular, porque 99% das igrejas, para não dizer 100% dela, quem quiser fazer teologia, você quer fazer teologia? Quase todas as denominações, convenções têm para você. E o que eu preciso para fazer nada? Dinheiro para pagar. Você pode ser prostituta, adulto, fornicador, mentiroso, bandido, não tem problema não. É só você se inscrever lá e pagar a mensalidade. Aí a pessoa aprende, um bando de mulher, um bando de homem aprendendo que não sabe nada. Porque eles começam a pregar e achar, porque aprenderam numa sala teológica um texto literário e gramatical que são usados e chamados por Deus. Pode até fazer sinais, maravilha, pregar, está lá em Mateus 7, 21 a 23, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Sinais e maravilhas não quer dizer que você é chamado, escolhido por Deus. Satanás também faz, provamos no capítulo 13 de Apocalipse, 2 Tessalonicenses, capítulo 8, versículo 8 e 9. Aqui é Bíblia e vamos para a Bíblia dentro. Então a teologia seria maravilhoso o estudo bíblico e deveria ser até um requisito necessário para todo pastor. Mas antes de ser necessário que ele faça isso, necessário ser ter um chamado. Exemplo, alguém se candidata a fazer Enem ou universidades para ser o dentista, vou dar exemplo da minha filha, exemplo dela. A maioria das amigas delas não são dentistas, largaram a profissão, formaram, ficaram 5 anos na faculdade fazendo pai e a mãe de bobo, participaram de balada, do baile da formatura, colação de grau, apresentaram lá o TCC e piriri parapapá, mas não deram em nada. E as outras que pararam no meio do curso? Eu sei, porque eu acompanhei minha filha. Logo quando a minha filha foi para a faculdade, o FMG, eu comprei material para ela, que custaria uma fortuna, por 1/3 do preço que a pessoa estava vendendo, que ela tinha feito, parece que 1 ano e meio, 2 anos e meio, desistiu e... Você imagina, então a mesma coisa. Alguém vai fazer teologia sem um chamado para aquilo. No meio do caminho, ela vai desanimar, ela não vai pregar com temor, ela não vai pregar com teor, ela não vai pregar com conhecimento profundo bíblico, porque a única coisa que ela sabe é o que ela aprendeu, que ela viu lá na lousa, que ela viu, que ela leu no livro, mas ela não teve uma inspiração e a aspiração do Espírito Santo para ministrar. Então esse é o problema de termos uma geração tão limitada biblicamente, de termos pessoas que pregam com tanta limitação, e por isso é quase a mesma pregação toda vez, é balela, é prosperidade, Deus vai te curar, é coach. Agora as igrejas estão fazendo coach e mentoria. Hoje a moda é coach e mentoria, porque pregar a santidade esquece, o pastor tem medo, quando ele prega uns 10 minutos e já foge do assunto, que ele está com medo das pessoas não ofertar e dizimar como deve no culto. Então é sempre uma mensagem assim, light, é uma varinha de seda, é uma varinha que parece mais um macarrão, bate e quebra. Então as pessoas
elas não estão sendo evangelizadas, elas estão sendo bajuladas, estão sendo apenas maquiadas de um evangelho que tem menos resultado do que deveria ter. Porque decorrido 2021 anos da cruz do Calvário, se a manifestação do Espírito Santo começou em Atos capítulo 2, o derramamento, cumprimento de Joel capítulo 2, também 28 adiante, por 2021 anos da aplicação e da manifestação do Espírito Santo em 2021 anos, a força da manifestação do Espírito Santo no século 21 não poderia ser limitada como tem sido. Não há milagres de fato. Olha os milagres que contam na televisão ou nas igrejas e olha os que acontecia na Bíblia, depois do derramamento do Espírito Santo. Vê se você tem visto defunto ressuscitar, como era aqui, não dava nem para contar o quanto de defunto ressuscitava. Cego de nascença enxergando, surdo de nascença ouvindo, mudo de nascença falando. Vê se tem acontecido isso. E o mais interessante, além dos milagres, que é o mais importante, é o que eu tenho dito, disse na madrugada de ontem, vê se você encontra uma igreja em que ela é de fato, é o retrato, é remanescente da igreja de Atos. Que as pessoas tenham tudo em comum, todos oravam em comum, todos perseveravam numa só doutrina, a doutrina era única só, os apóstolos eram embora recebiam suntuosas ofertas, em prata, ouro, eles não tocavam no dinheiro porque eles queriam era pregar e orar pelo povo, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Vê se há por aí alguma igreja com esse protótipo, com esse perfil. Então, evidentemente, que o evangelho se tornou banalizado, se tornou um evangelho barato e que não tem tido efeito. É um efeito muito pequeno, é pífio, nada diante do que deveria ser. Então, meus amados irmãos, nós explanamos para todos que têm nos acompanhado, o início de todas as coisas do Apocalipse. E daqui para frente as coisas vão se aprofundar ainda mais, né? E você vai poder a cada culto, não só esse, mas esse de um foco muito profundo, na escolha que você quer para a sua vida. Viver o evangelho de fachada ou viver o evangelho real? O evangelho real é aquele que traz renúncia, é aquele que não tem bandeira branca, que você precisa fazer sacrifício. Há pessoas que dizem que são evangélicas, falam mais palavrões do que o pior torcedor fanático do time mais fanático do Brasil ou do mundo. Há pessoas que se dizem evangélicas que mentem mais do que o próprio capeta. Há pessoas que se dizem evangélicas que são mais miseráveis, que é o mais miserável em chumulambo, tranca-rua, dos mais miseráveis das legiões de potestade de demônios da área financeira. Mas são chamados de evangélicos. Então, meus amados irmãos, nós falamos que aquelas pessoas que lá no céu chegaram, todas foram mortas cruelmente. E hoje eu vou aprofundar e provar que não tem escapatória. Não tem quem vai se esconder debaixo de uma cadeira, dentro de uma caverna, não. Todos no final serão mortos. Os que hão de ser salvos vão pagar com a morte. Por que com a morte? Porque não valorizaram a morte de Jesus na cruz. Então o seu sangue será derramado. O sangue das pessoas que ficaram para a tribulação, que são 7 anos. 3 anos e meio, os 3 primeiros anos e meio, quando se manifesta a primeira besta, que é o presidente, e nós percebemos no mundo, né, que a União Europeia já é um prenúncio disso, um governo, uma mulher lidera, uma só voz, uma só constituição, um só estatuto, uma só doutrina para todos que estão na União Europeia, e está caminhando para
um único governo no mundo todo, uma única moeda. E as criptomoedas são também uma senha sobre o que vai acontecer na época da tribulação. Mas enfim, meus amados irmãos, nós ensinamos e falamos sobre o que Deus havia dito, que era necessário que aqueles que estavam ainda na terra padecessem, sofressem, porque precisariam precisaria terminar a contagem, o número dos que haveriam de ser salvos. Não só o número de dias, mas o número dos que haveriam de ser salvos. Então nós ministramos sobre isso. E aí, no versículo de número 12, a Bíblia diz que João diz que olhei enquanto ele abriu o sexto selo. É aqui que nós queremos pegar, o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua se tornou como sangue. Aí nós explicamos que saco de silício era um pano grosseiro, um pano áspero, que alguém, para fazer uma penitência, vestia essa roupa comprida de saco, espinhoso, e que coçava sobre o corpo, como penitência, como sacrifício. Então diz aqui que o sol, quando houve o terremoto, se tornou negro como saco de silício, porque era perturbador, era algo que trazia sobre o corpo das pessoas um terror. Aí você vai saber que é esse terror, o tremor, momento em que não há mais luz, há trevas, porque a lua se tornou como sangue, então não há luz, as estrelas cósmicas e os demônios, que também vou provar aqui biblicamente que as estrelas que vão cair no terremoto é os demônios, não há luz nenhuma no céu. É como se você olhasse para o céu e o céu tivesse completamente sem lua e sem nenhuma estrela, e você estivesse no meio de uma floresta, você estivesse no meio de um deserto, ou no seu bairro, ou aqui onde eu estou, não tivesse luz na rua, tudo apagado, e eu olhasse para o céu e não tivesse estrela. Então é um breu, né? Uma escuridão terrível, trevas. Então são tempos de treva, depois dos 3 anos e meio, em que esse governador, a primeira besta, que vai governar o mundo, que vai trazer paz, ele vai trazer uma unificação, vai trazer prosperidade. Isso é um engano, porque ele está sendo coordenado e dirigido pelo anticristo, um falso profeta, que é o conselheiro desse governador, desse presidente mundial. Depois desses 3 anos e meio, então, começa o terror de Deus. O juízo de Deus começa. Então, aonde vai haver esse terremoto, as estrelas caem, o sol se torna negro, então não há mais dia. As pessoas já não discernem mais nem dia e nem noite, apenas um breu terrível e demônios, todos os demônios que moravam nas regiões celestiais. Presta atenção, de Efésios 6:12, que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades e principados das regiões celestes. Todos eles caem por terra. Então os demônios estão na terra. Imagine, você está num breu, você está no escuro completo. Você já teve medo de escuro? Aí você quer acender a vela rápido, ligar a luz do celular. Agora você imagine você num breu, um escuro interminável, não acaba. E demônios passando, você vendo vultos, arrepio no corpo, e demônios fazendo coisas terríveis que você vai ver aqui nos capítulos a seguir. Uma carnificina, algo assim inimaginável. E eu gostaria que você pensasse como eu penso. Eu prefiro sempre entender que é inimaginável tentar explicar na total íntegra o que será
os 3 anos e meio, quando a besta se manifesta dizendo ninguém pode mais falar o nome de Jesus, a religião sou eu, vai ter que me adorar, vai fazer uma estátua como Nabucodonosor. Eu prefiro não querer imaginar, porque eu quero estar longe o nome do Senhor Jesus no tempo dos 3 anos e meio, onde o presidente mundial vai fazer o mundo pensar que acabou as guerras, tudo é uma maravilha. Eu não quero estar nesse tempo, que o arrebatamento é antes disso, e muito menos no tempo das desgraças que vão acontecer. Eu não quero estar lá. Pois enfim, então nós explicamos sobre isso, fizemos um paralelo com 1 Tessalonicenses capítulo número 4, 13 a 18, explicamos a todas as pessoas sobre isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Falamos a quem serão aqueles que serão, que vão encontrar com Jesus primeiro no arrebatamento. Falamos em aqueles que já morreram, né? Que já morreram com Cristo, que estão esperando o dia do arrebatamento. Esses ressuscitarão primeiro, que até então eles estão em repouso. Esse é o descanso, estão em pleno descanso. Então esse sai desse descanso e apresenta-se a Jesus. E aqueles que estão na terra, então esses que estão na terra, com a vida no altar, servindo a Jesus, então sobe com os anjos que vêm buscar. Sobe, então encontra aqueles que já morreram, já desde a época de Abraão, desde a época de Abel. Então esses primeiro, se eu estivesse aqui, você hoje, e o arrebatamento fosse hoje, quando nós subíssemos no arrebatamento, já estaria uma multidão aqueles que serviram a Deus até esse exato momento, e já morreram. Nós explicamos isso, explicamos que não haveria e não haverá nenhuma possibilidade de você pensar, bom, se eu ficar para a tribulação, eu aceito Jesus e tudo bem. Não, eu me escondo no meio do mato, planto cenoura, como cenoura, 3 anos e meio passa rápido e aprendo a sobreviver. Não, não há nenhuma possibilidade de qualquer outra opção a não ser a morte. Aí eu disse, você tem medo da morte natural? Você tem medo da morte por alguma enfermidade? Se dizer nenhum nome, você sabe, todas elas que causam a morte. Uns em dias, outros em meses, outros em poucos anos, enfim. Você tem medo da morte pela Covid, então você imagine que talvez o medo que você tem da morte, você imagina que você pode escapar dela. Eu tenho medo de avião, então não vou andar. Eu tenho medo da Covid, eu não saio de casa e uso máscara. Eu tenho medo de morrer de uma doença grave, então eu vou me cuidar, vou me alimentar bem, vou procurar ter uma vida coerente, enfim. Mas no Apocalipse, na tribulação após o arrebatamento, não haverá possibilidade. Se você ficar ou eu ficar, nós seremos cruelmente mortos, decapitados, torturados e seremos escravos. E aqueles que não conseguirem trabalhar para dar a besta e o anticristo tudo o que precisam, porque colocarão os supostos, vamos dizer até então, crentes que não viveram uma vida com o temor de Deus, para trabalhar como objeto de zombaria, para mostrar a todos os demais que quem não adorar a besta, o presidente da República Mundial, das nações, o único homem, não adorar a besta, terão o mesmo fim, se tornarão escravo e não come, não bebe, vão trabalhar até a morte. Você imaginou você trabalhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, apanhando, chicoteado até a morte, para humilhar? Mas quando essa morte chegar, a pessoa então, por causa de ter aceitado essa morte, eu vou explicar aqui melhor para você, ela vai então ser salva. Mas vale a pena arriscar? Você gostaria de trabalhar 30 dias, não precisa ser 3 anos e meio não, 2 anos, 2 meses não. Vamos por 30 dias sem comer e sem beber, sem tomar banho, debaixo de chicote, com a pele toda machucada e ferida, torturada até que você morra. Você gostaria? Aí ser decapitado, ver os seus filhos
que tiveram mesmo, que não aceitaram Jesus, que andam de corda bamba, sendo decapitados, cortados seus pescoços, queimados. Você gostaria de ver isso? Eu não gostaria. Mas esse será a realidade. Então, nós dissemos que não vale a pena vivemos o evangelho de fachada, de hipocrisia. Mas a escolha continua 100% nossa. Aí citamos Apocalipse 3:20, terminamos. Eis que estou à porta e bato, se você abrir a tua porta eu entro, se não abrir eu não entro, e fica tranquilo, faça o que você achar melhor. Louvado seja Deus, que o capítulo 3, verso 20 de Apocalipse, ele está ligado ao capítulo 5 de Cantares, quando o noivo vem durante a noite, com o cabelo cheio de orvalho, e ele vem e bate a porta da noiva, a minha amada. Venho de longe, abra a porta. Ela disse, eu já me despi, já lavei os meus pés, como posso me levantar e sujar os pés de novo? Então essa sunamita representa a igreja acomodada, a igreja desse século que vivemos, já não é de hoje. E esse Salomão, aquilo que está escrito, representa Jesus, que veio no tempo difícil como nós estamos vivendo, dizendo às pessoas, abra a porta, abra o coração, para mim entrar e cear contigo. E a Bíblia diz que quando ele coloca a mão sobre a fechadura, o perfume exala dentro do quarto da sua mulher, dentro da casa da mulher amada. E ela percebe aquele perfume desesperadamente, com a roupa, a camisola, a roupa que ela estava, abre a porta por causa daquele cheiro gostoso. Quando ela abre a porta, ela não encontra mais ele, e ela lembra o que ele havia dito, está no versículo agora no capítulo 3 do livro de Cantares. Lembrais que um dia eu clamei por ti, eu te chamei e tu não me atendeu. Bati na porta e você não abriu, me buscou e não me encontrou mais. Foi avisado no capítulo 3, não creio acontecer no capítulo 5. Então isso na verdade é tudo linkado ao Apocalipse. Então a escolha é nossa. Então Deus, neste momento de calamidades, então no verso 12, na abertura do capítulo 6, do 6º selo, há um terremoto. Esse terremoto vai chacoalhar como nunca na história do mundo. Não é um terremoto de escala 7, de escala 8, não. É um terremoto que vai fazer com que a Bíblia diz, os montes saiam dos seus lugares, as montanhas. São centenas de pessoas morrerão já a partir desse momento. Centenas de pessoas. Não é aquelas que estão morrendo por causa de Cristo, não. As pessoas que ímpias, milhares, irão perder as suas vidas neste momento. Aí a Bíblia diz que, lógico, já dissemos, o sol se torna negro, a lua se torna sangue, e é o cumprimento de Joel, que Joel disse, no verso 28 do capítulo 2, que quando o Espírito Santo derramasse sobre toda a carne, ele estaria sobre toda a carne. O que quer dizer isso? Que todo mundo teria o Espírito Santo? Não. Ele estaria disponível para todo mundo que quisesse buscar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E através disso, então, Jesus é que roga ao Pai para que o Pai envie e permita que o Espírito Santo entre na nossa vida. É isso que ele disse. Então o Espírito Santo estará sobre toda a terra, sobre toda a carne. Segundo a revelação, então aonde em mim e em você, a carne, a nossa tendência é carnal, porque nós só pensamos nos valores que nos interessa, na conveniência. Então, se nós buscarmos o Senhor, aonde nós somos carnais, o Espírito Santo estará disponível para descer onde nós somos carnais e nos tornar pessoas espirituais, desvinculando das coisas terrenas, o que não quer dizer que eu vou virar uma pessoa completamente desvinculada das necessidades básicas, aonde eu vou andar nu, aonde eu não vou me preocupar em comer, aonde eu não vou preocupar em ter que trabalhar. Não, ele estava dizendo, esse desvínculo é sair deste amor ao mundo, essa avareza do mundo. O que é a avareza do mundo? A avareza do mundo, você pode
saber agora se você tem um espírito de avareza na sua vida. Quando você tem medo de morrer, isso já é sintoma de avareza. Avareza não é só avarento, eu sou avarento, quanto mais eu tenho, mais eu quero, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu quero, e o que eu tenho eu dou só sobre conta-gota, eu dou esmola para a obra, ou para a obra missionária, para a igreja. Avarento, mas avarento, ele está mais linkado, ele começa avarento da vida. Eu amo tanto a vida que eu sou avarento com ela. Eu não quero perder essa vida. Eu quero viver no mundo 100 anos, 200 anos, desde que esteja lindo, maravilhoso. E se tiver de morrer, que eu durma dormindo sentado sem sentir dor. Chama-se avareza de vida. Essa é a pior avareza que existe. A pessoa não quer partir dessa vida. Por isso que eu falo, crente está com 50 anos, pede oração para melhorar a saúde. Está com 70, pastor, ora por mim. Está com 90, continua pedindo. A senhora está dentro de 50 me pedindo. E agora? 90, eu quero viver mais. Daqui a pouco, se eu estiver vivo. Então, quantos anos a senhora tem agora? Eu estou em 120. Orar mais, você vai viver. E o que a senhora está fazendo? Nada, eu só crochê e comendo. E o senhor? Ah, também, eu só fico na rede cuidando dos meus netos, dos meus cachorros e do meu sítio. Daqui a pouco, estou com 200 anos, quer viver mais? Então, chama-se avareza. Enfim, meus amados irmãos. Então, nesse tempo, quando Joel está falando isso no mesmo capítulo 2, aí ele diz que depois que o Espírito Santo for derramado, Deus mostrará maravilhas no céu e na terra. Maravilha será esses sinais que nunca o mundo imaginou, não passou na ideia, embora Hollywood já fez alguns filmes e até alguns consórcios de igrejas nos Estados Unidos, no Reino Unido, fizeram filmes sobre o Apocalipse, o dia do Armagedon, o arrebatamento da igreja, enfim, mas ainda está muito aquém o filme de retratar a realidade do que está na Bíblia. Mas enfim, no verso 30 e 31 ele diz que depois de Deus mostrar as maravilhas dos céus e na terra, o céu vai escurecer, né? O sol vai escurecer, a lua vai se tornar em sangue. Você vê, Joel vai falar isso séculos antes de surgir João no Apocalipse para receber essa mensagem de Deus. Nós ensinamos e mostramos isso aí. Louvado seja Deus. Lembra que quando esse sol escurecer, não há dia mais. E esse sol escurecer quer revelar não só que não haverá luz mais, não tem luz, não tem energia mais. Deus não permitirá que haja energia, que seria muito simples não haver sol, não haver lua, mas Eletropaulo, aqui no caso de São Paulo, continuando ter luz para enviar para minha casa, que é se eu fiquei para a tribulação. Tá vendo? Vai raciocinando comigo. Não é bom, não tem luz lá fora, mas tem na minha casa. Geladeira está funcionando, o ar-condicionado está funcionando, o chuveiro está funcionando, não. O terremoto vai destruir todas as usinas, vai destruir toda a condição para que o homem tenha uma vida boa. Então, meus amados irmãos, será um caos inimaginável. Eu espero que ao terminar esses 22 capítulos do Apocalipse, aqueles que estão perseverando nesses cultos, façam uma decisão de ser crentes de verdade. Louvado seja Deus. Nós, dos capítulos adiante, nós já avisamos que vamos falar dos tempos, né? Vamos falar do tempo a tempo, o que vai acontecer em cada tempo desses 7 anos em que a besta e o anticristo vão governar. Louvado seja Deus. Graças a Deus, no capítulo de número 2 de Joel, verso 28 adiante, quando o prólogo do texto é o dia do Senhor, é o dia do juízo, né? Eu louvo ao Senhor porque Deus, Ele avisa antes, Ele avisa, como um pai, uma mãe avisa o filho o perigo antes. A senhora é mãe, o senhor é pai, o senhor, quando seus filhos é pequeno, ainda tem filho pequeno, não avisa, meu filho, não sobe aí que você machuca, não atravessa a rua, é perigoso. Então, da mesma forma Deus, Ele avisou antes em Joel, para que nós buscássemos o Espírito Santo, quando houvesse o derramamento, que nós buscássemos esse Espírito Santo. Porque com esse de Espírito Santo, nós nos tornaria novamente a imagem e semelhança
do Senhor. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Porque quando o Espírito Santo vem, ele transforma a sua vida. Está em Atos 2, 1 ao 4. Transformou a vida do povo, capítulo 2 de Atos 38 a 47. Atos 10, 44, Atos 19, 6 e daí por diante. O dia do Senhor, nós podemos dizer, eu posso dizer isso com muito temor de Deus, irmãos, que nós já estamos vivendo o prenúncio desses acontecimentos terríveis. E agora eu vou aprofundar o texto. Presta atenção. Quando há esse terremoto, amados irmãos, quantas pessoas soterradas? Você sabe o que houve no Haiti? Você sabe quando houve aquela enchente na região de Petrópolis, do Rio de Janeiro? Tem gente mortas até hoje que não foram encontradas. Quando houve essa ruína nas barragens da Vale do Rio Doce, quantas pessoas morreram e quantas não foram encontradas até hoje? Agora você imagina isso numa escala mundial, nos 5 continentes, o terremoto simultâneo. O sol acabou, a lua acabou. Meu Deus do céu, é terrível. Talvez eu não consiga expressar com palavras de forma que cause temor na sua vida, mas se você tiver aí com muita humildade e estiver dizendo, pastor, eu não entendo nada, mas uma coisa eu sei, se existe esse tal do inferno aí, para lá eu não quero ir, eu quero ir para esse tal de céu, lá onde tem gozo, onde tem alegria, onde tem paz e onde nós viveremos eternamente com Cristo, é lá que eu quero. Então, se tiver essa humildade, você não precisa ser um intelectual bíblico, um homem cheio de conhecimento escatológico para subir e ser salvo, não. A sua humildade, a sua simplicidade fará com que você comece uma vida de temor a Deus e isso traga na sua vida essa marca de Cristo que vai na sua jornada, por quanto perdurar aqui, te guardar para que nada roube de você a oportunidade da salvação. Nós ensinamos que esse sol e essa lua estava já prenunciada lá em Gênesis capítulo 1, versículo 4 e 5, quando Deus disse que ele fez o sol para iluminar o dia, e no capítulo de número 1, 14 e 16, vai fazer a lua para iluminar a noite. E aí nós vamos aprender de uma forma melhor, porque diz o texto, no verso 16, que o luminar maior era para o dia, representava Jesus Cristo. O maior Deus, o poderoso, é aquele que é luz. Por isso que Jesus vai dizer em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Por isso que ele vai dizer em João 11, do verso 6 adiante, quando ele está indo para ressuscitar Lázaro, quem anda na luz não tropeça nas trevas, porque ele é a luz. Então ele é maior do que as trevas. E a Bíblia diz que o luminar menor, no verso 16 de Gênesis 1, ele seria para a noite, que significaria Satanás. Embora Satanás teria poder para fazer o mundo trevas, para fazer o mundo cruel, para fazer o mundo ser um mundo cheio de maldades, cheio de coisas, de calamidades. E nós podemos ver isso em 1 João 5,19, quando João escreve dizendo, e diz o Senhor que o mundo jaz no maligno, o mundo está governado, o mundo é imperado pelo maligno, pelo demônio. Ele faz essas coisas, ele enriquece para ensoberbecer as pessoas, ele rouba, ele mata, ele destrói sonhos, ele destrói a paz das pessoas. Então, por isso que está dito, o mundo jaz no maligno, mas os crentes ainda insistem em querer viver neste mundo muitos anos, mesmo sabendo que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Eu te digo, para que viver mais um dia? Eu só quero viver mais um dia, ou 2 dias, ou mais 1 hora, se Deus tem plano para mim
na sua obra, não plano para mim, porque o meu sonho é ter avião, meu sonho é morar ali, meu sonho é ter X filho, meu sonho era prosperar, meu sonho é ser um homem reconhecido, meu sonho é ser um político de sucesso, enfim, não importa, o meu e o seu, não importa. Então, meus amados irmãos, para que viver se nós sabemos que esse mundo jaz do maligno e que nós temos a probabilidade não só de pecar e cometer erros depois de ter aceitado Jesus, mas também de sofrer todo dia com ansiedade, o que é que de mal pode nos acontecer? Você bota o cinto de segurança, porque o cinto de segurança é um sinal de que você está se precavendo de uma batida de carro. Assim o airbag. Então o mundo, o medo, é a maior fábrica para fazer o povo consumir. O medo faz com que o mundo vive sobre uma ansiedade. Então, meus amados irmãos e irmãs, se Mateus 6,33 diz que cada dia acaba o teu mal, bom, então, se cada dia pode vir um mal pior do que o que eu já vivi, não é melhor eu morrer, se eu tenho certeza da salvação, ir para os braços do Senhor e estar onde está Abraão, onde está o apóstolo Paulo, e os crentes que na verdade eu não sei, nem você, a gente não pode julgar quem foi para o inferno ou quem foi para o céu, mas biblicamente, pelos personagens que eu leio na Bíblia, eu posso aqui, pelo contexto do texto, eu sei aqui quem foi para os céus, porque está escrito, é claro. Mas no contexto geral, você vai no enterro, você pode julgar que aquela pessoa está no inferno ou está no céu, sendo pastor ou não pastor? Não. Sendo membro de uma igreja ou não, não sabemos. Então, se cada dia acaba o seu mal, e se eu tenho certeza que o céu é real, se Deus me levar hoje, não é prejuízo, é aquilo que Paulo disse, o viver é Cristo, o morrer é lucro. É isso que Paulo vai dizer. Ele dá para nós um banho em Filipenses 1, 27, 21 e Gálatas 2, 20. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Não tenho a minha vida mais como preciosa, contanto que eu cumpra a vontade de Deus. Atos 19, 24. Paulo vai nos ensinar que se nós aplicarmos a nossa vida à palavra de Deus, nada mais nos interessa a não ser fazer a vontade do Senhor. Mas o diabo insiste, e a igreja tem sido movida, abastecida as mensagens para massagear o ego das pessoas. Quando você ora com alguém que tem uma expectativa de um sonho que ainda não cumpriu, a primeira reação é chorar, é se emocionar. Porque nós estamos arraigados neste mundo. Então, nós ministramos sobre isso. Nós ministramos que, embora Satanás é o luminar das trevas, é aquele que predomina nas trevas, ele é limitado, porque aquele que reina, aquele que é luz, é o maior, diz o Senhor. Então, nós poderíamos citar Salmo 62, 11, uma vez disse Deus, duas vezes ouviu, o poder pertence só ao Senhor. Jesus disse, verso 18, de Mateus 28, que foi dado todo o poder nos céus e na terra para ele. Então, por mais que Satanás traga trevas e tribulação, Covid, e quer arruinar, não importa. Tudo é por permissão de Deus, o poder maior é do Senhor. Porque Colossenses 2,15 diz que Jesus despiu, destronou, humilhou Satanás e seus anjos na cruz do Calvário. Está escrito e registrado, aleluia. Salmo 110, citamos verso 1, quando Davi viu o Senhor dizer para o seu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos vossos pés. Vai repetir isso lá em Mateus 22, verso de número 44. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, o texto diz, presta atenção, que quando há esse terremoto, verso 13, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. Maravilha. Essa
é a melhor parte da revelação de tudo que foi pregado no capítulo 6. Daqui, do verso 13 ao verso 17. Primeiro, não esqueça, talvez seja bom lembrar, por que o texto disse, no verso 9, que quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar almas dos que foram mortos. Debaixo do altar, quer dizer aonde? Debaixo do altar. Onde está o altar? No terceiro céu, a habitação do Pai, do Filho. A glória está lá, é o terceiro céu, onde Paulo foi, segundo Timóteo, segundo Coríntios, capítulo 12, verso 6, adiante. Então, o terceiro céu, onde está a glória. Então, aonde está a glória aqui é o paraíso. Então, debaixo do altar, aqui é o terceiro céu, Deus está sentado, então debaixo aqui é o altar, debaixo do altar, que é o paraíso. E o primeiro céu? O primeiro céu onde está os demônios das regiões celestiais. Não é esse céu que você está vendo, não. Quando você olha para cima, seja escuro ou seja azul, não, você está vendo um céu, uma camada dos céus. Mas se nós pudéssemos ter um binóculo, né? Eu não tenho mais. O cientista tem, né? Os lugares específicos tem, e consegue enxergar, de certo ponto, a Lua. Então, o foguete pode ir à Lua, não pode? Pode. Aí eu te pergunto, quando eles chegam à Lua, eles olham o quê? Olham para cima e continuam vendo um céu. E isso, mesmo o céu que você está vendo aqui. Porque isso é uma visão de ótica, a percepção que você tem que o céu está bem perto, que você está vendo ele. Mas se você pegar um avião, ele vai passar por cima da nuvem. E você olha para a janelinha do avião e vê que ainda tem nuvem lá em cima e tem céu. Mas se você fosse de foguete, você atravessaria esse céu, chegaria na Lua, e quando chegasse na Lua, você olharia para cima e ainda tem céu. Tem planetas que o homem levaria milhares de anos para chegar. Deixa eu repetir para você, pelo amor de Deus, Dr. Google te ajuda, Dr. Google. Tem planetas que o homem levaria milhares de anos para chegar e não há ainda a NASA, ninguém criou, nem Rússia, nem China, nem América, algum meio de locomoção, algum veículo que pudesse chegar a muitos planetas. Então você imagine aonde estão os demônios, por isso que não são visíveis, você não olha, não vê de binóculo, não vê com aqueles vamos dizer assim, aparelhos de última geração, telescópios de última geração, você não vê, porque o homem que está na Lua não consegue ver, que já viajou dias e meses para chegar lá, como é que nós daqui vamos ver? Então, quando diz aqui, debaixo do altar, então é no paraíso. Então, tá bom? Fica claro, eu já tinha dito, mas eu disse hoje com mais propriedade, e você entende isso aí. Guarda isso aí. Então, quem são essas estrelas que caem do céu? São as cósmicas e também os demônios. Pastor, demônios? O senhor tem certeza, pastor? Essas estrelas que caem do céu, do verso 13, as estrelas do céu caíram após o terremoto. Então vamos ler a Bíblia. Capítulo de número 12, eu vou ler para os irmãos. A partir do verso de número 3. E viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, esse é Satanás, que tinha 7 cabeças, cuidado, por isso que eu digo sempre, gente, esse número 7, número da bênção, não tirei o número 7, número da perfeição, o 7 pode ser tanto bênção quanto maldição. No capítulo 5, verso 6 de Apocalipse, ele é bênção. No capítulo 11, verso 2, os 7 espíritos que estão, identidade do espírito que está sobre Jesus, é bênção. Mas aqui no capítulo de número 12, 7 significa maldição. Por isso, cuidado por seguir crença de numerologia. Por isso que eu não creio horóscopo. Que nessas coisas de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7,
é tudo a mesma coisa. Número é só um detalhe. Então vamos lá. E viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. O que é diademas? Diademas significa coroas. Coroas. E coroa significa o quê? Glória. Mas só que o meu Deus, o meu Jesus, ele tem muito mais. Não tem só 10. Verso de número 12 de Apocalipse 19. Vou ler o 11 e o 12. Viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Esse é Jesus. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas diademas. Que maravilha! Então, se na cabeça do capeta tem 10 coroas, a do meu Senhor Jesus são muitas. Por que são muitas? Porque não deu conta de contar. Aleluia! Glórias a Deus. Deixa eu continuar para chegar lá nos demônios. 7 diademas. Verso 4. A sua cauda, olha, a sua cauda, a cauda do dragão, após si levou a terça parte das estrelas do céu. Os demônios, presta atenção, e lançou-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher. A mulher representa, vamos chegar lá, estou antecipando para você pegar bastante esses últimos versículos do capítulo 6, a mulher é a igreja do Senhor. João 3, 29, a noiva pertence ao noivo, a mulher aqui é a igreja. A mulher que estava prestes a dar à luz a quem? Dar à luz a Jesus. Muita igreja de pedra, porque nós somos a igreja, 1 Coríntios 3, 16, 17, somos o templo, a habitação do Espírito Santo de Deus, nós somos a igreja. Então tem muitas pessoas crentice, cheias de crentice, nunca geraram luz, nunca geraram Jesus na vida deles. E diz a Bíblia, então diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que dando ela à luz, ele devorasse o filho, aleluia. Então ele fala o desejo de Satanás, quando quis lá, em Mateus capítulo 2, nós vamos ler quando Herodes quer matar Jesus, porque foi anunciado pelos magos que aquele que havia nascido era o rei dos judeus, e rei era só César. Herodes tinha desejo de poder, então mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, segundo o tempo em que os reis magos chegam em Jerusalém, e o tempo que eles não voltam para anunciar onde está esse menino, eles são revelados pelo Senhor, e os reis magos, em vez de voltar para dizer Herodes, racha fora, porque sabe que Herodes quer matar o rei dos judeus, e eles viajaram meses para ver o menino, que era a remanescente da geração de Jó, capítulo 1, verso 5, que diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Diz que os magos que foram ver Jesus, capítulo 2 de Mateus, vieram do Oriente, aleluia. Então Jó deixa um testemunho, como Jó prospera muito. Jó é um homem cheio agora da unção do Espírito Santo, então o Oriente fica marcado pela vida de Jó. Então esses homens, sabendo que aquele menino era o Filho de Deus vivo, eles não voltam para avisar Herodes aonde estava Jesus, e volta para trás. Então ele mata os meninos. Então, mas nós vamos chegar, quando eu chegar no capítulo 12 com propriedade, vamos ministrar minuciosamente, detalhe por detalhe, o capítulo 12, mas apenas para te ajudar, é apenas uma prévia para linkar o capítulo 6. Como eu disse para você, o capítulo 6 já tem fatos acontecidos no capítulo 17, no capítulo 16 e assim por adiante, porque a Bíblia, ela é enigmática, embora cheia do Espírito Santo, ela não passa a ser para você um problema, não passa a ser para você um livro que você disse, como a maioria, eu leio, não entendo nada, pastor. Lógico, se você não entregar sua vida de fato para Jesus, de boca é fácil dizer que entregou a vida para Jesus, mas as atitudes não é,
porque é avarenta em todos os sentidos. Hello! Então você não vai entender. Se você não vai entender coisa de Salmo, você não vai entender coisa de Provérbios, você não vai entender a coisa mais simples, você vai entender algumas coisinhas. Isso é sinal de que você precisa entregar o seu coração de fato para o Senhor, porque o Espírito Santo, ele te ensinará todas as coisas. João 14, 26, e passa a régua. Não é eu que estou impondo uma lei, não estou tentando colocar na sua vida um karma, estou tentando levar a você ao entendimento racional, para você se tornar, além de crente, um cristão, tá bom? E diz o texto então, ela então deu à luz a um filho, que é Jesus, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Oh, maravilha! E isso vai acontecer no verso 5, vara de ferro, aonde? Quem é essa pessoa que vai reger com vara de ferro? Opa, Jesus Cristo, capítulo 19, verso número 15, da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Olha, ele está dizendo aqui, então no capítulo 12, que esse menino vai o quê? Ele vai governar as nações, vai reger as nações. Aí no capítulo de número 19, diz no verso 15, então ele vai ferir com ela as nações, ele vai reger as nações com vara de ferro. Aleluia! Jesus Cristo. Então vamos lá. Então ele, o seu filho, foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E não foi arrebatado Jesus? Aí em Betânia? Hello! Jesus foi arrebatado, subiu nas nuvens. Que maravilha! Maravilha! Então a mulher fugiu para o deserto. Olha que lindo aqui, ó. Onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Então, 1260 dias, quanto dá? Dá exatamente 3 anos e meio. É só você dividir por 365 dias. Não é assim? Então, aí parece aqui, então você vai dizer assim no verso 6, pastor, então, se Deus preparou um lugar para a mulher, que é a igreja, no deserto, para que ela fosse alimentada, então ela não vai morrer. Opa! No verso 6 parece que eles não vão morrer, vai ter um grupo de pessoas na tribulação que vai conseguir o refúgio. Mas vamos chegar no verso de número 11 do mesmo capítulo 12, que diz assim, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia. Vou voltar para o capítulo de número 6. Estou provando para você, as estrelas são os demônios que virão todos. Meus amados irmãos, eu já disse, não é fácil lutar com demônio. Pastor, parece o espírito do mal está atuando na minha vida, no casamento, está atuando na minha saúde, está atuando nas minhas finanças. Agora você imagine, você dissesse assim, pastor, sabe o que está acontecendo? Tem demônio que está me atacando na finança, na saúde, no casamento, na minha mente. Pastor, eu vivo um tormento. Aí você pode se tornar um louco. Na Pinel, no manicômio, já viu? Já foi no manicômio? Loucos que eles comem as fezes dele, fica fazendo loucura, bate a cabeça, se corta, que não pode dar um garfo para ele se fura, ele mata o outro. São castas e legiões, todas as castas e legiões, todos os principados e potestades sairão das regiões celestes, serão jogados na terra para atormentar de perto todos que ficaram para a tribulação. Mas presta atenção, quando houver o arrebatamento, muita gente, como essa besta, esse presidente mundial, vai trazer muita paz e prosperidade para todo mundo, as pessoas vão, eu vou chegar lá, o Apocalipse vai dizer isso, eu vou te dizer lá, as pessoas vão acreditar nele. Como é que pode, gente? Vamos dar exemplo aqui, ó. Eu, a minha filha, vamos que eu tivesse mais filhos, das minhas entranhas, eu tivesse uma esposa, tá bom? Só eu, minha esposa e 2 filhos. Pô, minha esposa subiu, eu fiquei. Vamos dar um exemplo, minha filha subiu.
Pô, será que isso não é o bastante para mim acreditar que o que a minha esposa pregou, a minha filha pregou, é verdadeiro ou vice-versa? O seu marido pregou, o seu filho pregou, a senhora e o senhor não creram em Jesus. Não é o bastante para ter medo, senão, então agora eu vou buscar Deus. Puxa vida, ela falou dessa tribulação, ela falou que um dia seria tarde demais. Mas a Bíblia disse, por isso que eu te digo, irmãos, e hoje eu prego isso muitas vezes, esse negócio de prosperidade não deixa ninguém fiel a Deus, não. Pelo contrário, faz aqui que as pessoas, os mais próximos, os mais infiéis a Deus. Na grande maioria. E também a luta não deixa ninguém fiel, não. Porque na luta, se a luta perdura, praguejam, esfriam na fé, murmuram. Procura outros meios, subterfúgio para resolver o problema. Então nem a calamidade, nem tampouco a grande prosperidade faz alguém crer em Deus. Porque aqui não vão crer em Deus, eu vou chegar lá. Então esses anjos, esses demônios virão para a terra. Você já imaginou? Você é atormentado por demônios. Meu Deus do céu. Porque os demônios sabem, inclusive, principalmente, aqueles que já estão se entregando para Jesus, porque estão vendo que não tem mais jeito, escureceu tudo. A fome, pessoas mortas, eu vou chegar no texto, pessoas espalhadas e mortas, que eu vou ligar com o livro de Mateus, não haverá lugar para enterrar, as pessoas serão amontoadas de tanta gente morta, sem pedaço, um mau cheiro no mundo inteiro. Os peixes mortos, tudo boiando no mar, coisa terrível, um mau cheiro terrível nos lagos, os animais mortos. Você já passou numa estrada de vidro aberto, mesmo em alta velocidade, onde tem um cachorro morto há dias? Você sente o odor? Agora você imagine, milhares de pessoas e animais e peixes mortos, você não tem como impedir esse odor. Gente, é desgraça demais. Não vale a pena ser hipócrita, viver um cristianismo de fachada. Não vale a pena enganar. O versículo 7 ao 9. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Vê que dragão é o Satanás. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, né? O dragão, Satanás e os seus demônios não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Olha, está vendo a prova aí? Os céus não achou mais. Saiu tudo, acabou os demônios que ficavam nas regiões celestiais, acabou todos. Aí você lembra em Daniel capítulo 9. Você já leu capítulo 9 e 10? Daniel está orando. E o anjo Gabriel desce. Mas o demônio impede que ele desce e entregue a bênção. Por isso que Jesus disse, através de Paulo, Efésios 6,12, repito, a sua guerra não é contra as pessoas, é contra a potestade e principado da região celestial. Por que Deus está dizendo isso? Porque os demônios aqui impedem a sua bênção de descer. É uma guerra. Porque se você está em pecado, não é que os anjos de Deus não têm força para vencê-lo, não. Porque basta Miguel. Miguel arrebenta com tudo. Por isso que Daniel capítulo 12:1 diz que nos últimos tempos haverá tempos difíceis como nunca antes. Mas o vosso príncipe, o anjo Miguel, com a sua espada desembainhada, descerá para livrar todos que estão escritos no livro da vida. Evidentemente vem ele e seu exército. Então quando eu digo para você que nas regiões celestiais é que, se você está em pecado, esses demônios, eles impedem, porque eles são aqueles que te acusam dia e noite. E que está aqui no capítulo 19, vamos chegar lá de Apocalipse, o demônio que acusa dia e noite com seus demônios. A sua vida é a minha. Então a sua bênção não vem. A sua bênção não vem. Ah, pastor, então o senhor quer dizer que com isso Daniel estava em pecado, por isso a bênção não vem? Não, porque Daniel precisava se arrepender de fato no capítulo 9. Se arrepender, se você ler o capítulo 9 de Daniel, ele se arrepende de fato. E quando ele se arrepende de fato, então Miguel desce com a bênção dele. Porque agora o acusador não tem mais o que falar dele. Então agora a bênção chega até Daniel. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz, preste atenção,
E foi precipitado o grande dragão, que é o Satanás, a antiga serpente, que chama Diabo e Satanás. Verso 9. Opa, é Bíblia. Que enganou todo mundo. Olha, enganou todo mundo. Meu Deus. Ele foi precipitado na terra. Olha aí, ó, precipitado, lançado na terra. Aí você lembra o que fez o Senhor quando ele fala em Lucas, capítulo de número 11, louvado seja o nome do Senhor Jesus, capítulo 11, quando o Senhor disse assim, oh maravilha, desculpa, capítulo 10, quando diz assim, Jesus, verso 18, eu vi Satanás como o raio cair do céu. Presta atenção na revelação. Pô, se Jesus sabia, naquela hora que ele está revelando aos discípulos que voltaram entusiasmados, porque estavam curando enfermos, os demônios estavam sendo expulsos, Jesus disse, eu vi quando Satanás caiu. Então, no capítulo 3,15, nós já falamos isso várias vezes, Eclesiastes, o que vai acontecer para Deus já aconteceu, está escrito lá. Então, se Jesus sabia, por que Jesus pediu que fosse afastada o cálice dele? Mas se ele já sabia, ele já tinha visto, olha, eu vi quando Satanás caiu. Satanás já não tem o poder dele que ele tem limitado, porque eu vi. Mas por que Jesus então, que já sabia, pede para afastar o cálice? Se puder, papai, afaste de mim esse cálice. Mateus 26, verso 39 adiante, por 3 vezes. O cálice não era a tortura. O cálice não era afaste de mim a vitória que Satanás terá sobre mim, não. Porque Jesus vai anunciar no monte, no mesmo capítulo 26. Ô Pedro, você acha que se eu clamasse ao Pai, não mandaria mais de 12 legiões de anjos? Eu tenho que se cumprir a palavra. Então você imagine, se um anjo como Miguel é capaz de livrar todo o povo de Deus que está escrito no livro da vida, imagine 12 legiões. Se um anjo matou 185 mil homens do exército de Senaqueribe, em Isaías 37, imagine 12 legiões. Então, quando Jesus está no Getsêmanes e vai pedir, afasta de mim esse cálice, é porque o cálice era o pecado. Ele tinha que assumir o teu pecado e o meu pecado. Ele se tornaria imundo, e aquilo faria com que Jesus se sentisse indigno diante do Pai e do Espírito Santo, porque ele nunca pecou, mas tomou os nossos pecados, se fez pecador em nosso lugar. Então o cálice que ele pede para afastar não é o prego, nem a cruz, nem a cusparada no rosto, nem a humilhação e nem tampouco o triunfo de Satanás, porque já falei com você, você lembra, Colossenses 2,15, quando Jesus morre na cruz, naquele momento, ele humilha Satanás. E diz a Bíblia que ele despe Satanás. O que é despir? Tirou toda a glória e todo o poder que tinha nele, que ele vai revelar, repito, no verso 18 de Mateus 28. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi tirado, Deus deu para ele tudo. Satanás agora ia ter limitado. E por que Deus deixou Satanás com poder limitado? Porque sem Satanás, só com Jesus e as boas obras, nós não nos converteríamos. E infelizmente essa é a verdade. É pelas lutas, as adversidades, o medo do inferno, é que a gente se aproxima de Jesus. Porque se não existisse o inferno, não existisse Satanás, eu te pergunto, a começar por mim, vamos ter caráter, você era crente? Se não tivesse essa história de vida eterna, Satanás não existisse, não houvesse mal no mundo, você ia aceitar Jesus? Lógico que não. Se Adão não respeitou, nem Eva, imagine nós. Então, meus amados irmãos, a besta
para você ver o poder de Deus, é tremendo. Ele não, o cálice não era o medo de Satanás. Porque no capítulo 13, versículo 8 do Apocalipse, diz assim, ó: e todos os que habitam sobre a terra adorarão esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Uau! O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, Jesus, repito de novo, ele já sabia de tudo. Desde a fundação do mundo, ele já tinha sido morto. Aí quando alguém pergunta, pastor, por que Deus não impediu o erro de Adão, de Eva, etc., desde a fundação do mundo? Por isso que eu disse, aquelas árvores que estão no Éden não são árvores de planta, são demônios. Os demônios estão ali, junto aos anjos de luz. E o fruto não é maçã, o fruto era a oferta que o diabo tinha para oferecer a Eva e a Adão. Ele estava ali. E como você vai saber disso? Em Ezequiel 28, quando diz que Satanás estava no jardim do Éden, no meio dos anjos. Por isso que tem que ler a Bíblia. Por isso que você tem que ouvir palavra que tem Bíblia. Que o cara diz onde está escrito. E que o culto não fica medindo o tempo. Ó, já é 9h29, 9h24. 1h24, pregando Bíblia dentro, Bíblia dentro. Mas os cultos aí que vai, tem 1h30 de palavra? Pelo amor de Deus. Lógico que não, o culto demora menos de 2. A Maranata é 40 minutos. A Maranata é 40 minutos. E as outras igrejas? É 2 horas. Mas as 2 horas tem cantoria, canteto, dueto, quarteto, louvor, anúncio, tira dízimo, tira oferta. Pela madrugada, pelo amor de Deus. Então, numa igreja de pedra, o que alguém leva lá 10 anos para aprender, com muita falsa modéstia, ó, sem ser arrogância, com palavras como essa, ele aprende em 6 meses. Em 6 meses, eu faço um desafio. Qualquer pessoa que estuda teologia, o senhor, a senhora que está aí, está na igreja há 30 anos, a saber, em 28 anos, e que desde o 15 a igreja dela é o celular. Eu desafio. Abrir a Bíblia, como ela abre, na Sofonia, pode falar com ela como ela abre. Não estou aqui idolatrando a minha filha e desfazendo dos seus filhos e nem da senhora e do senhor, não. Dando exemplo. Então, meus amados irmãos, porque isso aqui vai te dar conteúdo. Isso aqui vai te ajudar muito. Então você vê que Jesus, antes da fundação do mundo, quando o mundo foi fundado, já sabia que ele ia morrer. Então por isso que o Apocalipse não é para curioso, é para você se converter, é para você valorizar o sacrifício de Cristo, é para você dizer, não, eu vou ser crente de verdade. Eu vou parar de ser trambiqueiro, eu vou parar de ser frequentador, eu vou ser a igreja do Senhor, eu vou fazer a diferença na congregação onde eu congrego, a denominação onde eu estou. Pastor, ainda que eu estiver nessa igreja do Senhor aqui, digital, essa igreja do celular, ou do tablet, ou do computador em si, pastor, eu vou me esforçar, eu vou dar meu melhor para o Senhor. Mas tremendo que Deus vai chamar a besta, o presidente, que vai governar o mundo de besta, que é o arco. O arco que eu disse que era feito de madeira. Por que madeira? Porque madeira queima muito fácil. E o final de Satanás, que é a besta, é queimado no inferno. Vamos chegar lá no capítulo 19 e 20, você vai ver o que acontece com ele e com todos que não serviram a Jesus. E a Bíblia diz em Hebreus 12, 29, que Deus é o fogo consumidor. Por isso, aquilo era uma senha até para a besta, embora a besta não entendeu, até hoje não vai entender. Só na hora que o pau estiver comendo e o fogo queimando nele todo. Quando Jesus manda João escrever, ó, diga que o nome do presidente será besta.
Então, besta, se você estudar e no grego ou no latim, porque no latim quer dizer balista. A palavra besta do latim é balista. E do grego, baleim. Do grego. E o que quer dizer isso? Imbecil, presunçoso, tolo, desprezível, meu Deus, insignificante, estúpido, é o que significa a palavra besta. Que maravilha. Um dia alguém me perguntou, tem muitos anos atrás, foi no Japão, lembra? Pastor, por que o anticristo ele chama besta? Eu disse essa mesma história. Há muitos anos, a última vez que eu fui no Japão tem mais de 15 anos. Foi em 2004 a última vez. Pregar nas Assembleias de Deus. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz, vou voltar lá no 6, tenha um pouquinho de paciência comigo, por favor, vamos terminar esse capítulo 6 para entrar no 7. Diz a Bíblia, então os demônios vêm, o céu recolhe. Qual que é a revelação do céu recolher? O céu recolher é uma metáfora, significa acabou a oportunidade de alguém subir e entrar nele, o céu se recolhe. E um alerta para mim e para a sua vida. Quanto mais corrupto o mundo se torna, quanto mais fria, cética e teóloga vai se tornando a igreja religiosa, vai ficando mais claro, o céu está se recolhendo a cada dia. Os dias estão próximos. O tempo vai chegar ao fim, meus amados irmãos. E aí, deixa eu lhe dizer algo muito lindo para você. Oh, louvado seja Deus. A Bíblia diz, lembra que eu disse aqui no início desse capítulo 6, que foi dado vestes compridas e brancas. Mas se você vai no capítulo 1 de Apocalipse, chama atenção, as vestes de Jesus, no verso 13, vestido com vestes talares, meu Deus, da altura do peito, quer dizer, vestes compridas, vestes talares. Talares, o que talares significa a palavra talares? Compridas. Então as vestes de Jesus eram compridas. Vestes talares, verso 13 do capítulo 1. Então aqui já não fala vestes talares. Porque talares não só significaria vestes compridas, mas vestes de nobreza, de autoridade, autarquia. Então, as vestes de Jesus não só são brancas, mas por que são brancas? Espera aí, vou terminar agora. Brancas, mas vista com talares. Autoridade, como era? Simplificando, as vestes do sacerdote. Quando Arão vai vestir a primeira veste dos seus filhos, tecidas com fios de ouro. Já viu? Em fotos na sua Bíblia, se você entrar no Dr. Google, vestes do sacerdote, você vai ver que coisa linda. Tinha esmeralda, pedras preciosas do peito, aqui ó, tinha um quadrado assim. Só pedras preciosas, coisa mais linda, autoridade. Então, mas aos salvos, aos que vêm da tribulação e aos salvos, serão dadas vestes brancas e compridas ao chegar no paraíso. Foi dito aqui, ó. Foram colocadas e foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. Por que vestes? Eu vou dizer a de Jesus e vou dizer a dos que forem salvos. As vestes significa
que você agora, o seu corpo está coberto. Você não está mais nu espiritualmente falando. A misericórdia de Jesus cobriu o seu pecado. A de Jesus, além de cumpridas e talares, além de autoridade, que significa, é que o pecado que levamos para ele não existe mais. A sua graça e a glória do Senhor lavou todo o pecado que nós colocamos nele. Porque o pecado que colocamos nele foi injusto. Ele foi julgado injustamente porque ele nunca cometeu pecado, embora pregado como pecador por todos aqueles que o pregaram. E por que ela era comprida? Porque vestes comprida significava, como significa para os padres. Por que padre usa bata? Do pescoço até aos pés, ao sapato, passa do calcanhar. Representa a autoridade da cabeça aos pés. Representa a autoridade sobre todo o corpo. O Espírito Santo de Deus. Então as vestes compridas, que ia até o calcanhar, é para lembrar Gênesis 3,15, quando o Senhor disse: a mulher pisará na tua cabeça, que era, não Eva. Eva não entendeu. A mulher seria aqui que nós lemos, pelo amor de Deus, no capítulo 12, e lemos em João 3,29. A mulher, a igreja, pisaria na cabeça. Então nós, os crentes lavados e remidos do arrebatamento, essas vestes compridas representam, nós destruímos Satanás. Deus nos deu autoridade e santidade. Por ela, nós pisamos a cabeça da serpente. Aleluia. Mas por que são brancas? Porque você foi julgado por Deus de forma imparcial. O que é isso, pastor? Você foi todo checado. Daniel 5,27, foste pesado na balança e achado em falta, que é o Beltesazar, o filho de Nabucodonosor, que morreu por ter pecado contra Deus. Mas Mateus 25:31 ao verso 46, quando Deus vai falar através de Cristo: fui forasteiro, tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber. Fui preso, não me visitaste, fui enfermo, não me visitaste, não clamastes por mim, não me ajudastes. Fui estrangeiro, forasteiro, fui tratado como alguém que não fosse parte da família. Jesus é tratado como um místico, como objeto que ele é usado só para pedir bênção. Quando você ama, você tem filho, já aconteceu na sua casa, ou você quando era pequeno, seu pai ficava te mandando, sua mãe, faça isso, faça aquilo, você não te aborrecia? Me fala, não te aborrecia seu pai e a sua mãe ficar toda hora te pedindo, dando ordem, faça isso, faça aquilo? Parte eles tinham razão, talvez você tinha preguiça, mas parte era exagero demais. Então, meus amados irmãos, Jesus é desta forma que ele tem sido tratado na grande maioria. É só pedir, ele pede. Porque não se conforma as pessoas em pedir apenas a graça, a sua presença, a sua graça. Porque se você fizer o que é certo, Deus te abençoará. E você não ficará para a desgraça do Apocalipse. E termino dizendo para você, se você estudar a história do passado, na história bíblica principalmente, ou na história dos primórdios, a história da colonização da humanidade, os juízes usavam, não era roupa preta não, sabe essa roupa preta que o juiz usa? Era branca.
Não, pastor, não sabia. Pois é, mas você vai estudar, o doutor Google vai te ajudar. Porque a veste branca significava justamente o que eu disse, a imparcialidade no julgar, na aplicação da lei. Olha, pastor, está vendo como é que faz sentido? A Constituição americana é baseada na Bíblia. E o Supremo Tribunal Superior, o Supremo Tribunal de Justiça do nosso país, ele foi copiado do modelo da Bíblia, mas infelizmente não vive a Bíblia. E a cor vermelha na justiça significava, porque talares, como eu disse para você, não significa só uma roupa comprida, mas uma roupa com autoridade. Por isso que a do sacerdote era toda colorida. Então, branco representa, por isso que Jesus, ao julgar, que cor é a roupa de Jesus? A torga dele é preta, como a do Supremo Tribunal Federal do Brasil é, dos americanos. Você vê como é que está tudo errado. Jesus vem com vestes brancas. Aleluia. Para os santos, vestes brancas. Mostra a sua autoridade. É para os injustos, porque para os santos é vestes amigáveis. E para te provar que ele te julgou com imparcialidade, aplicação da lei, Satanás não pode tocar em você se você está vivendo a palavra do Senhor. Muita gente fica pedindo, mesmo pedido de oração, porque não se converte. Não é dizimista, não é ofertante, não ama, odeia, magoa, fofoca, mente, é preguiçoso, e isso e aquilo. É os mesmos que fica pedindo, a vida não muda. Aí pode dar glória a Satanás. Sai, demônio! Eu, em vez de dizer sai, demônio, eu fico dizendo, entra Jesus na minha vida, por favor, entra na minha vida. Porque a hora que o senhor entrar, Satanás não entra. Vou ficar expulso. Eu expulso o demônio, aí ele vai embora. Aí Jesus não está na minha vida, ele volta. Está no capítulo 11 de Lucas, ele volta. Encontra a minha casa vazia. Quer saber? Vou voltar para aí, já que Jesus não está aí, vou voltar. E vou destruir. A Bíblia diz que o seu estado é pior do que o primeiro. Então a veste era vermelha. O vermelho significava, lá no início dos primórdios, como se fosse hoje o Ministério Público. O que era isso? Reger, ser rígido na aplicação da lei. Representava a cor vermelha. E a cor verde, os advogados usavam verde. Era a esperança da resolução e da solução dos problemas apresentados conforme a lei. Era assim a justiça lá atrás. Os fidalgos lá. Aí mudaram tudo. Então eu termino aqui dizendo para você. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, aos escravos aí que eu te falei. Vão ter que trabalhar sobre escravidão. Todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E dizia aos montes e aos rochedos, João ouviu essa voz, Deus fez ele ouvir a voz de muitos anos, séculos à frente. Ele ouviu o que aconteceu. A multidão dizia, caia sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Olha, a ira do Cordeiro, o Cordeirinho bom. Enfim, meus amados irmãos, diz aqui, olha, a ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles. Olha, é vindo o grande dia da ira deles? Deles quem? Verso 17. Pela primeira vez, a Bíblia, pela primeira e única, verso 17, mostra-se o Pai, o Filho,